Olá, Júlio. Meu doce. Hoje olhamos para um grande universo chamado IPO, pegando numa reportagem do Jornal Público, com o título IPO, neste caso Lisboa, o desafio de seguir 57 mil doentes. Tendo consciência que o IPO recebe uma média de 6 mil novos doentes com cancro todos os anos e faz então depois o seguimento de 57 mil, sendo que depois muitos destes são encaminhados para outros serviços, não é? Imagino, eu não tenho a felicidade, e acho que se compreende quando eu digo felicidade, tenho a felicidade de não conhecer o IPO, imagino que seja... Eu de Lisboa não conheço só o do Porto. Do Porto. É um universo muito grande, como se vê por estes números, não é? E que enfrenta dificuldades por precisar de cuidados cada vez maiores, por ter cada vez mais casos, não é? Exato. Tem toda a razão em sublinhar isso. Porque com certeza a estrutura que servia há uns anos teve que ir sendo aumentada, não é? E não chegará neste... E não é só isso, é que não é assim muito raro, ainda por cima eu sou psiquiatra, como compreendo, não me movo muito nessas águas. Mas não é assim tão raro as pessoas virarem-se para nós médicos e dizerem: mas eu não percebo, quer dizer, tantos avanços na medicina, e eu cada vez ouço falar mais de cancro. São duas realidades que coexistem. Desde logo, pronto, e aqui estou a fazer algo que não teria o direito de fazer, que é a meter todas as formas de cancro no mesmo saco. Mas, para simplificar, com o aumento de esperança de vida, é inevitável, não são só os casos de demência que aumentam. Nós temos hoje com facilidade pessoas que nos dizem que já tiveram 2 e até 3 cancros. Que foram tratados, que sobreviveram a eles e que, com um bocado de sorte, têm até uma boa qualidade de vida. E esse é um facto sublinhado pelo seu amigo e um bocadinho meu também, o professor Manuel Sobrinho Exatamente. Simões. Precisamente alertando para o facto de vivermos hoje em dia muito mais, e essa longevidade tem custos, por exemplo, perceber que cada um de nós poderá passar 2 ou 3 vezes pelo cancro, não é? Pronto. Há colegas meus a dizerem que muito em breve se chegará a uma situação de que em cada 2 pessoas uma terá um cancro. O que é diferente de dizer morrerá de cancro. É muito diferente. Não é? E por isso, isto significa que uma valência como os IPOs não podem, em princípio, claro, quer dizer, na próxima segunda-feira nós podemos sair todos à rua com uma banda do Chico Buarque porque alguém descobriu a cura do cancro. Bom, quer dizer, seria ótimo termos os IPOs transformados, por exemplo, em museus da história da luta contra o cancro, etc, etc. Neste momento não me parece algo que possamos contar ter no regaço. O que acontece, e julgo que sabe assim que está a emitir uma série de reportagens sobre o cancro, olha, onde o professor Manuel Sobrinho Simões é um dos protagonistas. O que acontece é que nós temos milhares de estudos anualmente, não é? Ou seja, no fundo vamos tendo pequenas descobertas, não temos a descoberta, não é? Isso não existe, sabe? E é curioso que aborde, porque o Manuel falar-lhe-ia disto com um conhecimento de causa que eu não tenho. Nós temos ainda muito uma visão das grandes descobertas como epifanias. De repente, um de nós tem uma ideia genial, experimenta e verifica que é assim. E saímos do preto para o branco, como saímos da noite para o dia. Pronto, embora não seja um exemplo nós feliz, temos porque esperança, há o lusco-fusco, não é? Mas pronto. Temos esperança que se passe com o cancro aquilo que se passou com o VIH, não é?
Porque de facto morreram milhões. Mas com o VIH não foi nenhuma epifania, minha querida. Foi também um caminho lento. Muito lento, não é? Mas ainda se morre muito noutros continentes, infelizmente. É verdade, mas o que eu estou a dizer é que nós temos uma visão de avanços, temos uma visão, digamos assim, sacudida. De repente qualquer coisa, e não é assim que as coisas acontecem. Olha, a SIDA é um bom exemplo, como não foi assim. É um trabalho, desde logo, é um trabalho de equipas. Na SIDA isso aconteceu, nomeadamente os grupos franceses e os grupos americanos, e que, como a Inês disse, avançam por pequenos passos. E um dia, por exemplo, o que nós conseguimos com o VIH não foi curar o VIH, foi controlar o VIH. A pessoa continua a fazer terapêutica. Um dia, a pessoa não precisará de fazer mais terapêutica porque a cura foi descoberta. Fala-se muito na vacina, não é? Pronto, no fundo tá também bem. queremos falar nessa vacina para o cancro, não é? Pronto, por exemplo. A questão é que no caso do cancro nós temos muitos tipos de cancro também, não é? E muitas evoluções diferentes. E por isso eu disse há bocado que estava a simplificar ao meter todos os cancros no mesmo saco. Porque há formas de cancro em que os avanços foram brutais. E há outras formas de cancro que resistem tenazmente à investigação. Há formas de cancro em que, ainda outro dia eu ouvia uma coisa dessas, em que se descobre um medicamento que prolonga a vida dos doentes 6 meses. Isto está a anos-luz da cura, não é? Mas pronto, foi um avanço. Agora, é evidente que isso significa que estas estruturas olham para o futuro próximo e não esperam que o número de zeros diminua. Pelo contrário, esperam que aumente. E não é por acaso que no início do artigo se diz a unidade está em processo de remodelação, que obviamente é importante, mas os desafios passam também por assegurar os recursos humanos necessários para atender aos muitos doentes de todo o país que ali vão procurar cuidados. É evidente. Não basta instalações. O Júlio terá lido com certeza aquele artigo que nos alertava para o facto de daqui a 10 anos termos um pico do cancro do pulmão, sobretudo nas mulheres. Claro. Nas mulheres, sim. Sim, sim, porque é sobretudo, eu uso a palavra, porque foi o que eu senti, é sobretudo assustador percebermos que a engrenagem já está em movimento. Ou seja, é verdade, sim. Que mesmo quando nós deixamos de fumar, o que é bom, mas já pode estar em funcionamento uma engrenagem que vai fazer com que apareça um cancro do pulmão. Não estou a dizer que todos os cancros do pulmão estão relacionados com o tabaco, mas grande parte sim, que vai fazer aparecer um cancro do pulmão mais tarde. E como as mulheres têm estado em trajetória ascendente em comparação com os homens em trajetória descendente, nós temos vindo a assistir a um aumento de casos de cancro no pulmão nas mulheres de todo em todo deprimente. Não é? Pronto, uma pessoa não se pode impedir de pensar que diabo, caramba. Havendo doenças que são evitáveis, atenção, com o respeito pela liberdade das pessoas. Se uma pessoa diz, mas eu reivindico o direito de fumar, eu nunca me senti no direito de lhe dizer, não, mas eu vou zelar pela sua saúde e, portanto, você não fuma. Não consigo fazer isso. A pessoa sabe os riscos que corre, a pessoa decide fazê-lo. É assim, a área da liberdade individual inserida nas políticas de saúde pública é complicada, sabe? Porque de vez em quando a Inês ouve pessoas dizerem, mas eu sinto-me quase um pária porque o discurso faz de mim uma aberração. E isso é complicado. Seja na questão do tabaco, seja
seja na questão da alimentação, disto, daquilo, daquilo outro, percebe? Há limites. Eu acho que, sobretudo, nós não podemos viver sem facultar a informação que temos ao outro, não é? Pois, depois o que o outro faz com essa informação, aí está. Só ele tem direito de escolher o caminho que quer seguir. Sabe que desta reportagem, desta que vi, com vários protagonistas e investigadores, entre eles o professor Sobrinho Simões, obviamente que não se pode falar em cura, e é evidente, pode falar-se em combate, em estudos clínicos, falou-se da importância... E em determinados cancros fala-se em cura. Em cura, claro. Pronto, mas falou-se da importância em participar em estudos clínicos, mas, sobretudo, a coisa mais importante, a mensagem mais importante que retirei dessa reportagem foi a palavra prevenção. Não é? O dinheiro que se poupa com a prevenção, as vidas que se podem poupar, e a prevenção, obviamente, nós quando pensamos em prevenção, pensamos logo em campanhas, é muito engraçado. A prevenção está em cada um de nós, na forma como nos alimentamos. Por exemplo. Como escolhemos fumar ou não fumar, como escolhemos fazer exercício ou não. Enfim, hoje em dia nós todos temos... informação. Importa saber o que vamos fazer com ela, não é? E o exemplo que a Inês foi escolher levanta questões curiosas, que é pensarmos assim, mas por que raio é que os homens estão a fumar menos e as mulheres a fumar mais? Porque nos emancipamos mais tarde? Mas aí uma pessoa pensa assim, é curioso. E fumar... será uma condição sine qua non para as mulheres se considerarem emancipadas? Sabe porque é que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes fica-se com a sensação que no seu caminho de emancipação, não estou a falar da igualdade de direitos, etc., de coisas que têm mais a ver, se quiser, com a cidadania. Pronto. Mas, em termos de hábitos, às vezes uma pessoa diz assim, diabo. Então, a progressiva emancipação das mulheres passou por fazerem uma data das neiras que os homens também faziam e continuam a fazer. Porque estamos a falar do tabaco, mas podemos estar a falar, por exemplo, do álcool, etc. É quase como... Isto é curioso, sabe? Eu lembro de uma vez ler um artigo, já há muitos anos, de uma feminista que dizia assim, e não haverá uma maneira de nós transformarmos a vida das mulheres na direção que queremos, sem, consciente ou inconscientemente, copiarmos determinados erros de comportamento masculinos. E é curioso, porque parece, de vez em quando, que não. Por exemplo, na questão do tabaco, muitas vezes aparecem artigos que dizem e quem é que está a fumar mais? As mulheres e os adolescentes. O que vai ao encontro do que a Inês dizia. É uma declaração de independência, de autonomia, etc. Mas outras razões podem ser aduzidas. Eu ouço mulheres que me dizem, mas eu fumo porque o tabaco ajuda-me a controlar o stress. E eu tenho um trabalho de grande stress. Nós agora podíamos enverdar por um discurso, na minha opinião, completamente reacionário e dizer assim, então podíamos fazer uma experiência que é, as mulheres deixam de trabalhar e vamos ver se assim fumam menos. Ou seja, nós estamos perante uma nebulosa de motivações, em termos individuais e em termos sociológicos, mas que desaguam nessa realidade concreta, que é quando é que as mulheres chegarão a um patamar e depois, como os homens, começarão a descer. Não sabemos. Nós não estávamos a falar do IPO. E há aqui a Dona Alda. É dito. A Dona Alda é o exemplo do Serviço Nacional de Saúde a funcionar bem. Não desejamos nós outra coisa. Fez uma mamografia que mostrou um resultado duvidoso. Já foi vista por um especialista. Fez esta biópsia especial que no privado custa 1000 euros.
não haverá mais de 1 ou 2 aparelhos destes no Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Isto é dito pelo Dr. Jorge Ferreira. E porque é que também... Porque eu sou do tempo em que isso não era assim, sabe? Porque é que há uma grande confiança nos IPOs? Porque há grandes taxas de sobrevivência, porque as pessoas hoje em dia já se sentem seguros ao ir. E antigamente acha que não acontecia? Não. Antigamente, e como de costume, para quem podia, havia uma tendência quase imediata de epá, vamos é tentar ir ao estrangeiro. Hoje, não estou a dizer que seja toda a gente, mas hoje muita gente que eu conheço e que infelizmente passou por problemas do domínio oncológico e que teriam o dinheiro mais do que necessário para ir para a Inglaterra, para ir para os Estados Unidos, etc., não o fazem. Porque a imagem da nossa medicina oncológica é uma boa imagem. Porque aquilo que alguns de nós médicos diziam no passado, que é meta-se num avião e vá a Paris ou qualquer coisa, hoje é um discurso de vá por mim, vá ao IPO, não podia estar em melhores mãos. Aliás, no artigo é dito que o IPO é reconhecido internacionalmente, todos os anos o serviço recebe internos estrangeiros. Ora bem, os internos estrangeiros não vêm, seja para o IPO, pronto, falou no Manuel, por exemplo, para o IPATIMU, para o 3S, etc., não vêm para usar só, porque também vêm, gostam, o peixe fresco e o sol de Portugal. Vêm porque as instituições têm prestígio. Vêm porque sabem que vão aprender. E depois, e a Inês falou imediatamente disso no início do programa, há algo que é fundamental. Por exemplo, a questão da farmácia. Ou seja, da medicação. O que é que diz o Dr. Melo Gouveia? Em primeiro lugar, ele diz uma coisa que é importante. Em 2002, um medicamento caro custava 4 euros por dia. Em 2006, o padrão eram 70 euros por dia. Hoje ninguém lança um medicamento abaixo de 140 euros por dia. Não há razão para isto. Isto é verdade, sabe? Até um mísero psiquiatra como eu já ouviu conversas na profissão sobre esta questão. Não é possível que tratamentos sejam tão onerosos, porque não há nenhum sistema, não há nenhum serviço que aguente este tipo de despesas. Não é? Mas, para além disso, a questão da medicação é importante porque depois ele diz um tratamento de químio demora 1 hora a sair e a segurança não pode ser comprometida. O que é que ele diz? Se perdermos recursos humanos com o novo horário das 35 horas, vai haver impacto. E nestas coisas, a Inês também disse, em termos de prevenção, e isto não é prevenção, é em termos de funcionamento, isto depois vai-se pagar mais caro também. E pronto, fala-se da radioterapia, etc, etc, e fala-se de algo que é fundamental, que é da articulação. Ou seja, quando uma pessoa é tratada de uma doença oncológica, o objetivo de todos nós, da pessoa, é por causa, mas também da equipa que a trata, é que um dia essa pessoa, ou porque está curada, ou porque está em medicação, mas numa situação que assim o permite, essa pessoa vai regressar aos cuidados primários.
É também isso que o Manuel quer dizer quando fala de temos nos habituar a encarar o cancro como uma doença crónica. E a doença crónica, como é óbvio, Temos de estar de olho nela, não é? temos de estar de olho nela, mas não é só isso. A doença crónica, depois, não pode ficar entregue toda ela aos IPOs. Quando a situação está estabilizada, os Temos de ser serviços encaminhados, articulam-se, lá está. temos de ser Sim. encaminhados. Até porque o IPO parece daquelas casas pré-fabricadas que nós compramos e que têm no início, imagina, até porque não temos dinheiro para mais, têm 2 módulos. Mas depois a família aumenta, são os amigos que vêm, nós passamos para 3 módulos, 4 módulos. Às tantas já não temos dinheiro para comprar mais módulos, não é? O que se passa, imagino eu, com os IPOs, é que neste momento é complicado ter mais módulos, não é? Mas o número de casos justifica, não é? Em determinadas fases da doença. Depois, é evidente que é melhor, tanto para o sistema como para o indivíduo, o regresso à base. Ou seja, o reinserir naquilo que é o seu cotidiano. E, portanto, os cuidados primários. E eu andei por aqui, como do costume, no Dr. Google e encontrei. Seu rival, não é? Seu rival, claro. o meu ajudante. E encontrei uma tese que se chama Doença Oncológica em Cuidados de Saúde Primários, a propósito de um caso clínico. E a aluna era a doutora Clara Margarida Araújo Dias, era orientada pela doutora Ana Maria Santos Rodrigues Mendonça Costa, do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública. E, para não ficar ninguém de fora, o professor responsável pela unidade, o professor doutor Vasco António Jesus Maria. Isto foi em 2015, 2016. Era o trabalho final do mestrado integrado, veja, em Medicina, Doença Oncológica em Cuidados de Saúde Primários. Primários. E agora, o que é que a doutora Clara Margarida diz? Torna-se essencial uma adaptação dos cuidados primários para as crescentes necessidades nesta área em particular. Em contexto de um caso clínico, destaca-se a importância, veja, de 1. Rastreios oncológicos, de forma a permitir um diagnóstico atempado, ou seja, precoce, nos cuidados primários. É dado especial enfoque ao papel do médico de família na transmissão do diagnóstico e na referenciação dos doentes. Primeiro, pelo seu estatuto privilegiado de médico de família, a sempre delicada tarefa de comunicar a alguém que sofre uma doença oncológica. E depois a importância de uma boa referenciação dos doentes. Ela acrescenta, estabelecendo um paralelismo entre as expectativas dos doentes e a capacidade dos serviços de saúde. Está a ver a sua casa de legos? Está aqui. Destaca-se ainda a importância do seguimento dos doentes oncológicos por parte do médico de família. Agora veja, permitindo não só o acompanhamento da patologia oncológica, mas também o tratamento de outras doenças concomitantes. Neste sentido, é proporcionado um apoio de maior proximidade. Cá está. E isto é importantíssimo para as pessoas. Porque estão, no fundo, no seu mundo, não só ao doente, como à sua família. Porque uma pessoa tem uma doença oncológica, mas todo o sistema familiar, e não só, os amigos também, claro, é afetado. Permitindo contribuir para o estabelecimento de uma boa saúde mental. Veja como ela faz a articulação, e muito bem, de uma doença física, a doença oncológica, com as suas consequências a nível sistémico, ou seja, da pessoa e do sistema que a rodeia, em termos de saúde. Claro, porque todo o resto da cadeia familiar fica afetado, não é? Então, é isto. E é isto que se chama uma boa articulação das várias áreas, dos diferentes serviços dentro de um serviço de saúde. Porque
quando nós nos fechamos nas capelinhas, quem sofre à cabeça é evidentemente o doente. Mas depois nós também sofremos. Porque o sistema emperra e funciona cada vez pior. Quando puxamos todos para o mesmo lado, as coisas, mesmo com dificuldades, vão andando. Quando nós temos tendência, e nós médicos temos consciência, na minha opinião, um bocado pesada em relação a isso. Quando nós temos tendência para nos fecharmos e ter uma visão desconfiada de outras valências, etc., as coisas são muito mais difíceis. E não dá. Mas, Júlio, uma das queixas mais frequentes da parte dos utentes em relação ao IPO, em relação ao Sistema Nacional de Saúde, mas em relação, neste caso, ao IPO, pela urgência que acarreta um cancro, não é? Um caso destes, é o tempo de espera. Nós temos aqui nesta reportagem do Público, por exemplo, a Elsa, doente do IPO, que teve cancro da mama há 3 anos, queixa-se das dores nas articulações, diz que todos são muito atenciosos no IPO, é importante dizer isto também, não é? Mas que não esperou muito tempo para ser operada nem pelos tratamentos. Sim. Portanto, vamos ouvindo coisas diferentes também, não é? Sim, sim, mas ouça, ela diz, e estou a citar, dentro do quadro todo e comparando com outras experiências que tive com outros hospitais, não está mal. Pronto. Não se pode ser de uma maior franqueza. Ou seja, isto tem a ver com as expectativas também de que falava há pouco. A pessoa provavelmente tinha uma expectativa que nem é assim tão surpreendente por histórias que vamos ouvindo. E aqui entra a importância dos média. Os média, e sabemos as razões, os média sublinham a cores muito mais carregadas o que corre mal do que corre bem. E, portanto, as pessoas depois... Os média e nós em geral na vida, como sabemos também. E os média contribuem muito para isso. Porque quando a Inês... Olha, é tão simples como isto, não vamos ficar só no IPO. Quando a Inês está sempre a ser matraqueada com questões... Eu não estou a dizer que não deva ser noticiado. Estou a falar da maneira como as coisas são noticiadas. Quando a Inês está sempre a ser massacrada com questões de criminalidade, etc., etc., depois sai um relatório oficial que diz que a criminalidade até baixou, mas isso não tem peso perante aquilo que a Inês viu. E, portanto... Não tem impacto. Não tem o mesmo impacto. O seu sentimento de insegurança, isso foi feito pela Escola do Porto, que é, o Porto era mais seguro e as pessoas sentiam-se mais inseguras. Com toda a lógica. Porque quando se lê determinada coisa, quando se vê determinada coisa, a pessoa diz, epá, amanhã posso ser eu. E depois dizer-se, mas este ano houve menos não sei quantos episódios que o ano passado, isto é em abstrato. São números. E, portanto, a pessoa não tem verdadeiramente o sentimento que seja assim que aconteça. Esta mulher, se calhar, tinha a expectativa de, epá, isto agora quanto tempo é que vai demorar? Jesus, pá. Outro dia li um artigo sobre as... E não estou a dizer que os artigos sejam falsos. Não é? Li um artigo sobre as consultas de oftalmologia estão atrasadas não sei quantos meses, etc. Bom, e a pessoa diz assim, como é que isto vai ser? O que acontece é que foi uma boa surpresa. Repare que ela até diz, em comparação com outros hospitais, e se calhar ela está a falar de outras patologias, de outras consultas, etc., até nem foi mal. É evidente também que uma coisa pode não ser comparável. Uma coisa é uma determinada consulta que não é considerada urgente, outra coisa é uma intervenção cirúrgica considerada urgente. Pronto. E isso também conta. Mas eu trouxe-lhe um presente, sabe? Então. Por causa da doença crónica
e de ser mais frequente nos mais velhos, eu trouxe-lhe uma coisa que eu acho uma delícia, você dirá, que é um poema do Vitorino Nemésio, que se chama Já Velho e Doente. Este também era uma delícia. Ouça isto. Seja a terra da terceira a minha coberta d'alma, disse eu na idade fagueira em que tudo é força e calma. Mas hoje, já velho e doente, em que as almas não se cobrem, hoje sim, peço seriamente que os sinos por mim lá dobrem. Muito bonito. Ele dizer, antigamente isso era uma coisa teórica, mas hoje estou velho e doente e pronto, eu quero acabar na minha ilha terceira. E a partir daqui, olha que engraçado. Até já me aconselharam um quarto lá no hospital. Tanto caipora me acharam, escaveirado, mal, mal. Sabe o que é que quer dizer caipora? Não. Pronto. Eu sei que você gosta que eu traga palavras esquisitas. Esta eu também não fazia ideia nenhuma o que é que queria dizer. E fui ver. Isto vem originalmente da mitologia dos índios Tupi. E tem a ver com uma imagem do índio fumando um cachimbo e que é o protetor das matas e dos animais. Mas, ao mesmo tempo, traz má sorte e pode causar a morte. E, em sentido figurativo, quer dizer azarento, infeliz. E, portanto, o que ele está a dizer é acharam-me com um tal ar de infelicidade, escaveirado, mesmo mal. E ele estava a falar do hospital. Ali visitas-te iria, por obra de misericórdia, embora comida fria, alguma vez que me chore. estar a rimar misericórdia e mixórdia. Mas sempre era doce ao peito ir acabar os meus dias na praia, de qualquer jeito, perto da casa das tias. Tive o exemplo resignado que me deu a prima Alzira, num lençolinho lavado, com rendas limpas na vira. Ali matámos saudades. Ela alegre e penteadinha. Mal pensando eu que as idades não me perdoam. Hoje é a minha. É verdade também. Nós, quando somos jovens, lidamos com os mais velhos, mas não há em nós verdadeiramente a noção que um dia vamos ser assim. É quase como se fosse uma espécie diferente. E depois veja. Também cheguei a pensar no asilo. Talvez com um biombo. Sou biqueiro. Mas jantar. Todos ali, lombo a lombo. Sabe o que é quer dizer biqueiro? Biqueiro não é pontapé? Não, isso é o que nós utilizamos. Mas este é o Nemésio a escrever. Biqueiro é ter má boca. Pois é, sim, também conheço. Biqueiro, é biqueiro, sim. Como outrora o Tintalês, traz 15, Manuel de Deus, eram 2 vezes 6, lava-pés e pão por Deus. Mas já sei que nem no hotel a família não consente. Tenho que amargar o fel, mortal como toda a gente. Morrer num navio à proa, numa aldeia ou num porão. Provavelmente em Lisboa, para o Alto de São João. Cemitério. Se a casa em Ponta Delgada me fosse dado ter fim, queria a última morada com Antero, em São Joaquim. Antero de Quintal. Olha, o melhor é não pensar. É seja onde Deus quiser. E veja que ternura. Bem me podem sepultar ao pé de minha mulher. Bonito. O extraordinário Nemésio. Lembra-se dos programas de televisão? Lembro, claro. Era muito jovem, eu era muito pequena, claro, não é? Um privilégio extraordinário, porque ver um homem daquela cultura perder-se completamente em associação livre. Ir para onde as curvas do seu pensamento o puxavam. E de repente ver um olhar atrapalhado dele, porque alguém atrás da câmara lhe fez o sinal, tem que acabar. E ele, pois, então vamos ficar por aqui. E uma pessoa pensar assim, mas ou eu estou completamente enganado, ou o homem disse que ia falar disto assim e falou de tudo menos disso. Pois era o extraordinário privilégio de ver, entre aspas, pensar em voz alta. Um homem extraordinário. Sabe o que é que me contou meu pai?
Diga. Meu pai foi contemporâneo dele na Fundação Carlos de Gulbenkian, no chamado Conselho de Bolsas, em que, portanto, havia os pedidos de bolsas e cada um deles tinha uma determinada área, meu pai era da medicina, e faziam relatórios, aprovando ou não aprovando, ou pedindo mais informações, ou fosse o que fosse, em relação aos pedidos de bolsa. E meu pai dizia, quando chegava das reuniões, não era assim tão raro, meu pai sorrir-se e dizer: ó meu filho, hoje nem cheguei a falar. E então o que é que tinha acontecido? Ele dizia: o Vitorino começou a falar e nós ficámos todos encantados. Ninguém lhe pediu para se calar. E entretanto acabou a reunião, era a hora do comboio, eu vim-me embora. Imagino que fosse um privilégio poder ouvi-lo, era um não é? privilégio. Ó Júlio, estamos Diga. nos 10 minutos finais do programa e, tendo em conta aquilo que dissemos, acho que vivemos conscientes de que muitos de nós passarão pelo cancro, alguns já passaram, os nossos familiares já passaram. O que é que prevê que possa acontecer a uma estrutura que eu acho que nos é muito preciosa como o IPO? Ou seja, tem que necessariamente haver um investimento do Estado, não é? Ou então, como se dizia na tal reportagem, numa destas reportagens sobre o cancro, acontece muito também os particulares. Repare, isto é uma espécie de presente, não é? Eu imagino que aconteça muito, até porque muitas vezes as pessoas ficam tão agradecidas à ideia de estarem vivas, não é? Que contribuam com dinheiro, mas nós não podemos contar com os particulares. E não só, uma palavra, não é, para o voluntariado. Também, evidentemente. Nos IPOs, não é? Que mas tem uma importância extraordinária. É muito importante que o Estado... Minha querida, o dinheiro não é elástico, nunca me ouviu aqui dizer o contrário. Portanto, eu compreendo que haja limitações. Mas, precisamente porque o dinheiro não é elástico, também é preciso que seja gasto com grande parcimónia e que haja prioridades. Se nos é dito pelos especialistas que a doença oncológica está a aumentar, pese embora os cada vez melhores resultados que os profissionais de saúde em geral conseguem obter, é óbvio que é uma das áreas que tem que ser apoiada. Mas, e aqui é muito mais difícil convencer o poder, sabe? A Inês também já disse uma palavra mágica hoje durante o programa, que é dar prioridade à doença oncológica no apoio também passa por dar prioridade às estratégias de promoção de saúde e de prevenção. Porque estamos a evitar o aparecimento da doença, o que, como diria o meu irmão gêmeo, Sr. de La Palisse, significa que não temos de a tratar. Se ela não aparece, nós não temos que a tratar. E porque é infinitamente mais barato prevenir do que tratar. Ora, esta segunda dimensão, e devo-lhe dizer que pouca gente tem consciência tranquila a este nível, porquê? Os poderes nunca apreciaram verdadeiramente na sua dimensão a importância da educação para a saúde. Nós, médicos, completamente soterrados pelos casos, conscientes das insuficiências, etc., nem sempre escapamos a uma hierarquização, digamos assim, das necessidades, em que o tratamento vem sempre à cabeça. Estou a falar contra nós, percebe? Ora, a questão da educação para a saúde e tudo isso não é uma questão para psicólogos, para assistentes sociais, também é. Mas é uma questão para os profissionais de saúde. E que, felizmente, tem vindo a ser cada vez mais abraçado.
quando a Inês há bocado falava de estilos de vida, etc., os meus colegas médicos de família, de vez em quando, contam-me. Eles não gostam muito que eu lhes puxe as orelhas, mas eu tenho que o fazer. Acho que deve haver essa obrigação, não é? É inevitável. Mesmo lá está, que depois cada um faça o que quiser com a informação que tem, não é? Pronto. Mas é importante tê-la, não é? É importante tê-la, não é? E, nesse sentido, mais uma vez, o que estamos a falar é de uma visão integrada da pessoa e da saúde. Eu ainda vivi tempos, eu ainda tive colegas meus na área da toxicodependência que, com a maior das gentilezas e educação, me colocaram a seguinte questão: mas, Júlio, porquê é que tu me estás a pedir que vá fazer uma ação de promoção de saúde ou de prevenção da toxicodependência? Isso não faz muito sentido. Percebe o erro que está subjacente a este discurso? Que é assim: eu sou médico, eu estou ou no centro de apoio a toxicodependentes, ou no hospital, ou numa unidade de saúde familiar, e vejo doente. Não me cabe ir alertar populações para bons hábitos de vida, etc. Ai, cabe. Vou dizer, aguenta. Cabe. Porque senão é uma visão perfeitamente estreita do que é a função de um profissional de saúde. E nós, se calhar, precisamos cada vez mais de ouvir esses alertas, não é? Porque eles parecem continuar a não ser suficientes. E porque a saúde é cada vez mais uma tarefa, quiçá ciclópica, mas que temos nas mãos, multidisciplinar. Permita que lhe fale o psiquiatra. É evidente que os arquitetos também têm responsabilidades na saúde mental, porque não é a mesma coisa desenhar uma cidade que é uma floresta de betão ou desenhar uma cidade que tem espaços verdes. Estas coisas contam. É o todo sempre. É sempre o todo. E, portanto, eu lembro-me de dizer a um ou dois colegas meus e dizer: olha, desculpa, pronto, não te apetece ir, tu não achas que seja a tua função, faz-me lá um jeito. Vai, porque eu pedi-te. E uma coisa lhe garanto: quando eu me vim embora, as equipas multidisciplinares, porque eram equipas multidisciplinares, já não havia queixas. As pessoas tinham-se habituado e tinham percebido que cada uma delas tinha um papel a desempenhar. Porque, como compreende, quando uma equipa dessas vai para o terreno, por exemplo, há perguntas que são feitas para a população em geral. Perguntas essas para as quais quem está mais bem preparado a responder é o médico. Não é o psicólogo, não é o técnico superior de serviço social. Mas a questão tem a ver porque é que nós fizemos um programa em que louvámos o currículo que se foi sendo desenvolvido na Faculdade de Medicina do Porto com o envio de alunos para situações, entre aspas, de vida real. Porque eu formei-me em medicina sem nunca sair de um hospital. E é bom que as pessoas tenham a noção de para que é que serve aquilo que estão a meter na cabeça. Sabem, na verdade, aí eu nem faço a divisão entre o profissional e o indivíduo. Penso, se tens essa informação contigo, no sentido de ajudar o próximo, tens que a passar. Ou seja, acho que ninguém, independentemente de ser médico, professor, pode chegar a casa com uma sensação de missão cumprida se não tiver passado a mensagem que tem. E a mensagem que tem no sentido de ajudar o próximo. Neste caso, ainda compete mais ao médico, que está na posse dessa informação toda, o auxílio à outra pessoa. É esse papel da prevenção, não é?
E isso é em termos de informação. Em termos de formação, sim. Pronto, em termos de formação do próprio médico, quando um jovem de 22 ou 23 aterra numa unidade de saúde familiar, num centro de saúde, etc., e percebe, por exemplo, o que é a importância dos cuidados de saúde primários, a proximidade, coisa que numa faculdade é impossível reproduzir, quando ele percebe a extraordinária influência que os acontecimentos na família daquela pessoa têm sobre os sintomas, há questões que provavelmente não lhe despertariam grande interesse. Eu sofri isso na pele, sabe? Eu tive alunos que também, muito educadamente, me disseram: eu nunca consegui perceber para que é que servia a antropologia médica. E eu pensava sempre, se eu pudesse, nas aulas práticas, em vez de estar para aqui a perorar, levar-vos a determinados sítios, vocês percebiam para que é que isto serve. E que isso passa a ser feito é de uma importância extraordinária. Até porque transforma a aprendizagem num processo muito mais interessante. Eu garanto-lhe, quando eu me formei, a medicina era um curso profundamente enfronhado no empinanço, Inês. E não pode ser. Não pode. Desde que seja possível, aqueles rapazes e aquelas raparigas têm que ter a noção que com aquele curso vão estar no meio de pessoas com todas as relações que elas têm, com as condicionantes, com as dificuldades, ou seja, têm que ter um ensino que, de modo algum, renega a teoria, mas que desde o mais cedo possível no curso tem que fazer sentido para eles e proporcionar-lhes a sensação de é por causa disto que eu estou a aprender aquilo. Júlio, terminamos com uma... Que lhe bota? Não, nada a ver com o tema, mas foi uma canção que eu ouvi hoje e que me ficou no ouvido porque gosto muito dela. Eu já não ouvi há muito tempo e soube-me tão bem recuperá-la. Vamos ouvir o Zeca Afonso com os Índios da Meia Praia. Que engraçado. Ontem à noite estive a ouvi-la no YouTube. Foi? Foi. Deu-me uma nostalgia, estive a ouvir Fausto, Zeca Afonso e tal. Essa foi uma... Um beijinho. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. Aldeia da Meia Praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprenda ao mal passado, mas nada aprenda ao presente se só ele é o enganado. Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia.
Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.